Meus amigos e minhas amigas, bem-vindos a todos e a todas ao Curto Circuito, um programa do Grupo de Economia da Energia do Instituto de Economia da UFRJ. Eu me chamo Ronaldo Bicário e estou aqui para conversar com vocês sobre as grandes questões do setor elétrico aqui no Brasil e no mundo. Por uma nova lei aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo governo no final de 2025, todo consumidor de energia elétrica no Brasil, em novembro de 2028, vai poder escolher de quem ele vai comprar a sua energia. Ou seja, daqui a 3 anos, todos os consumidores de energia elétrica do Brasil, eles vão estar livres para escolher de quem eles compram a energia elétrica que eles consomem. Hoje, todos os consumidores de alta e média tensão já têm esse direito, que vai ser estendido, em primeiro lugar, aos consumidores industriais e comerciais de baixa tensão até novembro de 2027. E, em segundo lugar, a todos os consumidores residenciais do país no final de 2028. A questão é, o que a gente pode esperar dessa liberalização? O que a gente pode esperar de uma política energética que aposta na competição para reduzir os preços e garantir o abastecimento de energia elétrica? Essa política energética que aposta no mercado, ela não é nova. Ela foi concebida nos anos 80, implementada fortemente nos anos 90 e colocada em xeque nos anos 2000. Ela já rola no setor elétrico de uma maneira ou de outra desde 1978, quando uma lei federal americana permitiu pela primeira vez que um gerador que não fazia parte de uma empresa elétrica tradicional, monopolista e verticalizada, produzisse e vendesse energia elétrica no espaço geográfico que até então era exclusivo dessas empresas elétricas tradicionais, as chamadas utilities. Então, gente, nós não estamos falando de uma novidade no setor elétrico. Nós estamos falando de uma política energética que já foi implantada em vários países ao longo desses quase 50 anos. E, portanto, já existe uma vasta experiência sobre as dificuldades, as possibilidades de sucesso e os recursos exigidos na implantação dessa política. Política que ficou conhecida como sendo as reformas liberais do setor elétrico. E liberais porque no seu coração encontra-se justamente a proposta de liberalização dos mercados elétricos, de introdução da competição, da concorrência nesses mercados, que até então, tradicionalmente, foram mercados monopolistas. Nós já abordamos a reforma liberal do mercado elétrico em vários curtos-circuitos anteriores. Inclusive, nós reunimos todos esses vídeos em uma playlist chamada Liberalização do Mercado, que vocês encontram no nosso canal Curto Circuito, cujo link está justamente na descrição desse vídeo. No caso específico das experiências de reforma, no contexto dos curtos circuitos evolução, que são aqueles programas que contam a história do setor elétrico no Brasil e no mundo, nós já produzimos dois vídeos, o curto-circuito 65 e o curto-circuito 79. Nesses vídeos, nós discutimos essas experiências em termos teóricos e conceituais.
No curto-circuito 65, nós discutimos o conceito básico que sustenta essas reformas. A premissa de que os problemas do setor elétrico advêm do monopólio e, portanto, para resolvê-los, basta substituir esse monopólio pela concorrência. Já no curto-circuito 79, nós discutimos justamente as análises feitas a partir da identificação das primeiras dificuldades básicas da implementação dessas reformas, já lá no início dos anos 2000. Dificuldades que podem ser resumidas na grande complexidade técnica, econômica e política envolvida na introdução da competição no mercado elétrico. No programa de hoje, nós gostaríamos de discutir com vocês mais a experiência histórica e efetiva de implantação das reformas liberais, pegando inicialmente como exemplo a mais icônica das reformas, que foi a reforma inglesa. Uma reforma que teve um peso significativo na evolução do setor elétrico no mundo. Existem outras reformas importantes, como a reforma americana e a reforma europeia, representada pela construção do mercado elétrico europeu, levada a cabo pela União Europeia. A primeira, a reforma americana, nós vamos discutir em um próximo programa. E a segunda, nós já discutimos detalhadamente no curto-circuito 40, que aborda a crise do mercado elétrico europeu. Ali, nós discutimos desde as primeiras diretivas da União Europeia para a construção do mercado elétrico europeu, até as últimas reformas desse mercado, em 2023, para fazer face à crise associada à guerra Rússia-Ucrânia. Existem outras reformas importantes, além dessas, como aquela que é considerada a pioneira, que é a reforma chilena, no início dos anos 80, a reforma dos países nórdicos, o chamado Nord Pool, que reúne Noruega, Suécia, Dinamarca e Finlândia, a reforma brasileira, a reforma do Pool PJM, que é um pool que reúne um conjunto de estados americanos, sendo os mais importantes a Pensilvânia, Nova Jersey e Maryland. Cada uma dessas reformas acrescenta alguma coisa no acervo de experiências da reforma liberal. No entanto, as reformas inglesa, americana e europeia são, acredito eu, as mais importantes. Aquelas que dizem mais sobre a grande dificuldade que é a introdução da competição no mercado elétrico, que dizem mais sobre a grande complexidade da sua implantação e sobre as incertezas acerca dos seus resultados e da sua própria evolução. Em função disso, no curto-circuito, nós vamos nos concentrar justamente sobre essas reformas, para contar para vocês o que foi a tentativa de introduzir a competição no mercado elétrico. O que nós podemos aprender dessa experiência e o que nós podemos esperar da tentativa de introduzir a competição no mercado elétrico brasileiro? Sobre a reforma europeia, nós já falamos bastante. Então, vamos nos concentrar sobre as reformas inglesa e americana. Vamos começar, então, hoje, nesse curto-circuito, pela reforma inglesa. E a reforma americana a gente vê num próximo programa. Antes da gente ir direto para a discussão, eu gostaria de chamar a atenção de vocês para algumas informações importantes. Primeiro, os links dos textos e vídeos citados nesse programa, eles estão na descrição desse vídeo no YouTube. Segundo, se você se interessa pelo setor elétrico, eu sugiro
que você visite o canal Curto Circuito, que reúne todos os nossos programas que foram ao ar nos últimos 5 anos aqui no canal do Instituto de Economia da UFRJ. Basta você procurar por canal curto circuito que você encontra. Terceiro, meu amigo, minha amiga, se você quiser ouvir esse programa no formato de podcast, basta procurar por canal IE-UFRJ ou por curto-circuito, que você pode ouvir o curto-circuito à vontade quando você desejar. Por último, se vocês gostam desse conteúdo, assinem o canal do Instituto, o canal do Curto Circuito, deem um like e nos ajudem a levar esse conteúdo para mais gente. Vamos então para a reforma inglesa. A mais icônica das reformas, a mais ideológica das reformas, a mais política das reformas. Vamos então à reforma inglesa. A Grã-Bretanha foi quem melhor ilustrou as ambições, as dificuldades e as limitações das reformas liberais do setor elétrico. O modelo britânico, ele pode ser sintetizado, resumido, em três movimentos: a privatização, a liberalização e a desregulamentação dos mercados. Quando a gente observa o conjunto das reformas liberais ao redor do mundo, a gente constata que a privatização ela não é um elemento comum a todas as reformas. Por exemplo, no caso americano, no caso nórdico, que são duas reformas importantes, a privatização ela não está presente. O que é comum a todas as reformas é a liberalização e a desregulamentação. Comum é a entrada de novos agentes econômicos e a redução das restrições à atuação privada nos mercados elétricos. Movimentos que podem ser sintetizados na proposta de introdução da competição nesses mercados. Então, o que é comum a todas as reformas é justamente a tentativa de construir mercados elétricos competitivos. Inclusive, em mercados elétricos, nos quais a presença estatal é significativa, como é o caso do nórdico. Eu penso que o grande desafio específico do setor elétrico na reforma liberal sempre foi a introdução da competição. Sob essa perspectiva, a privatização é um desafio menor. Havia setores elétricos privados antes da reforma. De tal maneira que a privatização ela não era algo novo para o setor elétrico. E o grande exemplo é o setor elétrico americano, um setor essencialmente privado. A competição não. Essa era inteiramente nova para o setor. Além disso, a privatização ela não era uma política específica para o setor elétrico e fazia parte de uma política muito mais ampla de reforma do Estado. Por isso, nessa conversa de hoje, a gente vai se aprofundar na liberalização e na desregulamentação do mercado elétrico, que são os elementos mais comuns às reformas e que definem melhor as dificuldades e as limitações dessas mesmas reformas. Principalmente quando a gente pega aquelas três reformas para as quais a gente chamou a atenção: a reforma inglesa, a reforma americana
da reforma europeia. No que concerne à privatização, nós vamos fazer um curto-circuito específico sobre o tema, trazendo para conversar com vocês em breve alguns colegas meus que estão justamente concluindo um grande estudo sobre o tema. Eu acho que eles são mais adequados para debater esse tema com vocês. Agora, afastar a privatização da nossa conversa não significa afastar o Estado dessa discussão, principalmente quando a gente discute o papel do regulador na introdução da competição do mercado elétrico. E isso fica muito claro no caso inglês, que começa de um jeito e acaba de outro completamente diferente, como a gente vai ver em seguida. Então, para começar, vamos dar uma olhada em como se iniciou essa história da competição no mercado elétrico. Vamos ver os primeiros passos, o começo. Quando a regulamentação dos serviços públicos começou a ser discutida na Grã-Bretanha, havia uma determinação de que o sistema a ser introduzido ele deveria ser muito diferente daquele modelo tradicional de regulamentação implementado até então nos Estados Unidos, e que era visto como invasivo, lento, dispendioso. Os Estados Unidos eram, então, a grande referência em termos de regulamentação de serviços públicos prestados por empresas privadas, um modelo que vinha quase desde o início do século. Ao passo que a Europa, principalmente depois da Segunda Guerra, se caracterizava pela prestação desses serviços por empresas estatais. Na medida em que a proposta de privatização desses serviços avançava, a questão da sua regulamentação se tornava cada vez mais importante. No entanto, a experiência americana tradicional, ela não interessava aos reformadores ingleses. No Reino Unido, desde o início, o regulador definiria os preços de monopólio, mas também, mais importante, ia gerir a transição para uma indústria totalmente competitiva. E na medida em que essa competitividade da indústria elétrica fosse alcançada, o regulador ele deixaria de ser necessário. O seu papel seria quase judicial, cabendo ao governo definir as políticas e ao regulador interpretar e implementar essas políticas. Uma forma de evitar a burocracia e a mão pesada do sistema americano tradicional foi apresentada em um relatório encomendado pelo secretário de Estado da Indústria do Reino Unido ao professor Stephen Littlechild, intitulado Regulação da Rentabilidade das Telecomunicações Britânicas e publicado em fevereiro de 1983. Pode-se dizer que esse foi o pontapé inicial da reforma inglesa. A premissa básica do relatório era que a regulação ela deveria ser apenas uma exigência temporária e que o trabalho do regulador seria simplesmente manter ali a situação sob controle. E esse relatório, inclusive, ele ficou famoso pela sua proposta de regular os preços de monopólio, utilizando uma fórmula de incentivo.
a RPI menos X, conhecida como price cap, price teto, o preço teto. Foi nessa forma que se basearam, principalmente, as esperanças de uma regulação leve. De acordo com a forma, os preços de monopólio, eles poderiam aumentar pela taxa de inflação, o índice de preços no varejo, menos um fator X. Ou seja, era a inflação menos alguma coisa. Que coisa? X, X%. E a inflação era medida pelo índice de preços no varejo, o Retail Price Index, daí o RPI menos X, né? Era o índice de preço. Então você ia dar a inflação menos alguma coisa de reajuste. Na prática, isso significava exigir que as empresas reguladas elas melhorassem a sua eficiência em X% ao ano. Caso contrário, os seus lucros iam cair, porque as suas receitas iam cair. A forma como isso foi alcançado, essa melhora de eficiência, seja por meio de investimentos de capital ou redução de custos operacionais, não era da conta do regulador, desde que os padrões de serviço eles fossem ali mantidos. Agora, se conseguissem superar a meta, as empresas poderiam ficar com a receita adicional. E esse era o incentivo de desempenho implícito na forma. A premissa era que o X seria sempre um número positivo, de modo que os consumidores poderiam esperar que os preços reais das atividades regulamentadas, esses preços eles iriam diminuir à medida que os mercados fossem liberalizados e a concorrência se consolidasse. O fator X seria definido apenas uma vez e esperava-se que esse X inicial ele fosse, na verdade, aplicado até que a concorrência se estabelecesse. Depois, quem ia ser responsável pelas grandes quedas de preço seria justamente a concorrência. Então o X perderia ali sentido. O relatório de 1983 afirmava que o nível de X seria, na prática, o resultado ali da negociação entre a concessionária, né, as concessionárias e o governo. Um exercício exaustivo de discussão de custo, como era no modelo tradicional, não seria necessário. A inflação menos o fator X foi uma solução considerada apropriada apenas porque se esperava a chegada da concorrência. E com a chegada da concorrência estava tudo resolvido. Esse modelo de regulação ele foi aplicado inicialmente ao setor de telecomunicações, com a criação do escritório de telecomunicações, o Oftel. Em 1984, ao setor, né? Em 1984, foi criado o Oftel. E no setor de gás, a criação do órgão regulador foi em 86, por meio do Escritório de Abastecimento de Gás, o OFGAS. Ao setor de eletricidade, esse modelo foi aplicado em 1989,
por meio do Escritório de Regulação da Eletricidade, o OFER. E ao setor de água, 1989, por meio lá do Escritório de Serviços de Água, né, o Ofwat. Em 1998, os dois órgãos reguladores de energia, eles foram fundidos para formar o Escritório de Mercados de Gás e Eletricidade, o OFGEM. Dentro do governo Thatcher, talvez refletindo o desejo de Margaret Thatcher por uma forte liderança central, ela tinha preço por isso. A tomada de decisões regulatórias estava nas mãos de uma única pessoa, o diretor-geral do escritório de regulação. Então você não tinha uma diretoria, você não tinha um colegiado, o que você tinha era um cara, o diretor-geral. O diretor-geral do Offer, o diretor-geral do Ofgas, o diretor-geral do Oftel. Em resumo, a visão inicial e orientadora para a regulamentação no Reino Unido previa que seria uma exigência, a regulamentação, uma exigência temporária e leve, subordinada à lógica dos mercados livres e sem entraves. A ideia era que o importante era você retirar ali todos os entraves à manifestação da livre iniciativa nos mercados e que essa retirada ela iria garantir que esse conjunto de serviços públicos passaria a ser prestado com a máxima eficiência econômica, tanto produtiva quanto alocativa. E que isso, obviamente, era algo extremamente positivo para o consumo. Então, era essa a concepção básica do jogo inglês. Vamos ver, então, como é que isso foi implementado. Começando com a fase de transição do modelo tradicional para o novo modelo. Uma fase que vai ali de 1990 até 1997. Vamos ver a transição. Em 1989, o professor Little Child foi nomeado primeiro diretor-geral de abastecimento de eletricidade, um ano antes da privatização do setor. O modelo energético competitivo, surgido inicialmente no Chile e implementado posteriormente no Reino Unido, numa forma que foi posteriormente copiada em todo o mundo, era composto por três elementos básicos: os mercados atacadistas, de gás e eletricidade, a concorrência no varejo para todos os consumidores e a separação ou desagregação das redes monopolistas de transmissão e distribuição das atividades de produção competitivas. A justificativa para a desagregação era que as redes, que são consideradas monopólios naturais, deveriam estar essencialmente abertas a todos em igualdade de condições. E isso seria mais facilmente alcançado se os proprietários das redes não tivessem permissão para deter atividades competitivas, o que lhes daria um incentivo para discriminar preços ou conceder condições de acesso favoráveis. Em suma, a competição se daria na geração e na comercialização, ao passo que a transmissão e a distribuição, ou seja, as redes, continuariam sendo monopólios regulados. Competição nas pontas e regulação no meio, feita, objetivando,
Justamente o quê? Garantir essa competição nas pontas. Geração, comercialização. A introdução da concorrência no setor de eletricidade, também no de gás, ela foi dificultada pela falha na implantação dessa estrutura idealizada pelos reformadores. E logo no início da transição, houve um evento importante que deixou claro essa dificuldade e a distância entre a intenção dos reformadores e a prática concreta da implantação da reforma. Em 1990, uma denúncia feita por um grande consumidor de gás levou a uma investigação pelas autoridades de defesa da concorrência, o Office of Fair Trading, o OFT, e a Monopolies and Mergers Commissions, a MMC. Essa investigação, ela resultou em propostas abrangentes para quebrar o controle da British Gas sobre o mercado atacadista, garantir o acesso não discriminatório às redes, eliminar quaisquer política de preços discriminatória entre diferentes classes de consumidores e exigir o reajuste do fator X a cada 5 anos. Aí, em 1992, uma revisão do mercado de gás pelo órgão de defesa da concorrência, o OFT, levou uma mudança, nota bem, uma mudança completa na forma como os preços do monopólio eles eram estabelecidos, introduzindo de fato, uma forma de regulação de taxa de retorno ex ante. E essa mudança, ela foi subsequentemente aplicada à indústria de eletricidade. Ela foi aplicada à indústria de eletricidade em si. Mas, Ronaldo, como é que a nova regra funcionava? E aqui que está o pulo do gato. Alguns anos antes do fator X precisar ser reajustado, a empresa responsável pela rede, ela era obrigada a submeter o seu plano de investimento ao regulador, pelos 5 anos em que o próximo fator X se aplicaria. Em seguida, havia um longo período de negociação com o regulador, no qual esse decidia quais os investimentos de capital seriam permitidos. E os preços, eles seriam definidos para garantir financiamento e para garantir uma taxa de retorno razoável sobre esse investimento. Em outras palavras, embora os resultados eles continuassem sendo apresentados como um fator X, o mecanismo era uma forma de regulação tradicional, de taxa de retorno, e que exigia uma discussão de custo exaustiva, diferentemente daquilo que havia sido prometido alguns anos antes. Então você vê que aquela fórmula, inflação menos X, só isso, já dançou logo no início. E essa nova regulamentação, digamos assim, essa gambiarra, esse puxadinho, a nova regulamentação ela foi aplicada sobre a estrutura de mercado
gerada pela privatização. Mas que estrutura era essa? Vamos ver. A situação pré-privatização do setor elétrico inglês, inteiramente estatal, a situação era a seguinte. Para a Inglaterra e o País de Gales, que representavam a maior parte do sistema energético do Reino Unido, havia uma única empresa de geração e transmissão, a Central Electricity Generating Board, a CEGB. E havia também 12, 12 conselhos regionais que operavam o sistema de distribuição e detinham o monopólio dos serviços de varejo em suas respectivas regiões. Então, o que a gente tinha era a SESB e esses 12 conselhos. Inglaterra e País de Gales. O sistema de conselhos, que era consideravelmente menor, ele estava nas mãos de duas empresas estatais totalmente integradas, cada uma com seu próprio território. A infraestrutura elétrica da Irlanda do Norte, ela não estava conectada à Grã-Bretanha, ou seja, à Inglaterra, Escócia e País de Gales. E foi privatizada sob um modelo diferente que a gente não vai discutir aqui. A SESB, a grande empresa, ela foi dividida em uma empresa de transmissão, a National Grid Company, e três empresas de geração de energia. Duas das quais, dessas três, duas, foram privatizadas, a National Power e a Power Gen. E uma terceira empresa, que era a empresa nuclear, permaneceu estatal. Assim, o mercado de geração de eletricidade ele ficou sendo efetivamente um duopólio, com a National Power e a Power Gen. Isso na geração. Os 12 conselhos regionais, eles foram privatizados na íntegra, mantendo-se a separação contábil entre as suas atividades de distribuição, atividade monopolista, e as de comercialização, que seriam as atividades competitivas, sendo incentivadas a competir fora ali dos seus antigos territórios. Ou seja, ninguém é de ninguém. A competição no varejo, ela foi introduzida gradualmente, com os 5.000 maiores consumidores tendo permissão para escolher o seu fornecedor em 1990. Outros 45.000 consumidores foram liberados a partir de 1994 e todos os consumidores a partir de 98. Esse era o plano. As duas empresas escocesas também foram essencialmente privatizadas na íntegra. E o mercado atacadista escocês, ele operou separadamente do mercado atacadista da Inglaterra e do País de Gales até 2005. Embora a competição no varejo ela tenha sido introduzida simultaneamente à da Inglaterra e à do País de Gales. Ou seja, a competição no varejo, desde o início, valeu para toda a Grã-Bretanha. Inglaterra, País de Gales, Escócia. Refletindo o papel muito maior que então se atribuía à regulamentação, o OFER ele foi criado em 1989, com uma equipe de cerca de 220 pessoas e um orçamento anual de aproximadamente 10 milhões de libras. Uma das implicações daquela transição para regulação
baseada na taxa de retorno que nós vimos anteriormente, essa volta dos que não foram, que ocorreu a partir de 95, foi a necessidade de se estabelecer uma base de ativos regulatórios, para refletir o valor dos ativos regulados, sobre os quais seria obtido o retorno justo, razoável, que depois seria utilizada essa história toda lá na discussão sobre o fator X, entre a concessionária e o regulador. O offer, ele poderia ter definido o valor dos ativos construídos antes da privatização com base em seu valor contábil na época da privatização, como era feito no modelo tradicional, monopolista. Mas, considerando que as empresas de geração privatizadas, elas tinham sido vendidas lá por apenas um terço do valor dos seus ativos, se o offer fizesse isso, ele teria gerado lucros extraordinários para os novos proprietários. Ou seja, o valor dos ativos, em termos contábeis, seria esse aqui. E esses ativos, eles foram vendidos por isso aqui. Se o offer definisse a tarifa, por esse valor aqui, ele teria dado tudo isso aqui para as empresas privatizadas, para os seus novos proprietários. Teria gerado lucros extraordinários. Portanto, o Hoff, ele optou por definir a base regulatória ali de ativos com base no preço da privatização. E esse é um ponto importante para entender os resultados da privatização e da reforma inglesa. O desaparecimento efetivo de dois terços do valor dos ativos das redes, quando você abandonou o valor contábil e você foi no preço da privatização aqui embaixo, levou a grandes reduções pontuais nos preços cobrados pela distribuição e transmissão em relação ao preço que era cobrado antes, porque você cortou dois terços. Então, entre 1995 ali e 97, quando o X foi inicialmente definido, usando a nova metodologia regulatória, os preços das redes foram reduzidos em cerca de 25% em termos reais. Então, meus amigos e minhas amigas, a atribuição comum da queda dos preços nesse período, a competição, a maior eficiência das empresas privadas, é um pouco equivocada. Apesar do preço real do carvão e do gás ter caído cerca de 40% entre 1990 e 1998, e são os insumos básicos da geração, as empresas de geração elas não reduziram seus preços para refletir essas reduções de custo. Não reduziram. Inclusive, parte das economias de custos se deveu ao desempenho aprimorado das usinas nucleares que ainda permaneciam sendo estatais. De fato, as reduções nos preços aos consumidores, elas foram em grande parte explicadas pelas reduções nas tarifas regulamentadas das redes. E, de fato, foram pagas por contribuintes, cujos ativos, que eram as estatais,
foram vendidos abaixo do seu valor real. As reduções de preços na indústria de gás também foram fortemente impulsionadas por esse decreto regulatório. Com o tempo, o Offer ficou cada vez mais frustrado com a falta de concorrência no mercado atacadista, que era um elemento central da reforma. Por que não havia concorrência nesse mercado, Micah? Bom, primeiro, o governo havia imposto contratos à National Power e à Powergen fora do mercado para a compra de carvão britânico a preços acima dos níveis mundiais. Contratos esses que eram casados com os contratos de fornecimento de energia dessas geradoras para as empresas distribuidoras, durante os 3 anos seguintes à privatização. Ou seja, as empresas geradoras pagavam mais pelo carvão e repassavam isso para o consumidor, para as distribuidoras que repassavam para o consumidor. Isso garantiu que a indústria carbonífera britânica ela não entrasse em colapso no dia seguinte à privatização. Essa geração a carvão era a mais cara do sistema e ela era destinada a pequenos consumidores que na época ainda eram cativos. A geração mais barata, essa era oferecida ao mercado competitivo. Esses contratos foram renovados em 1993, com volumes menores de carvão, por mais 5 anos, a preços mais baixos, mas ainda acima do preço mundial. Mesmo com esses contratos, a participação do carvão na geração de energia caiu de quase 80% para cerca de 40%, ou seja, para metade. Então, essa geração a carvão ela não passava pelo mercado atacadista. As centrais nucleares, cerca de 20% da geração, elas eram subsidiadas e também ficavam fora do mercado atacadista. Agora, e o espaço no mercado criado pela queda na queima de carvão? Esse espaço ele foi ocupado por novas usinas a gás, em sua maioria pertencente às empresas que vendiam a energia para si mesmas, também a preços fora do mercado. Ou seja, eram empresas que atuavam aqui na comercialização e compravam a sua energia de usinas delas mesmas. Era o famoso Zé com Zé. Era um pessoal que estava o quê? Integrando, verticalizando. Isso limitou o escopo para a concorrência no atacado e a entrada de novos participantes do mercado. Cara, se você entra no mercado, você vai vender para quem? Havia também evidências crescentes de que o duopólio Powergen National Power estava explorando a sua posição de mercado, né? E o Offer tomou medidas para forçar uma redução do poder de mercado dessas empresas. Por exemplo, em 96, exigiu que as duas geradoras privatizadas vendessem parte da sua capacidade para um novo entrante. Ou seja, a energia não passava pelo mercado atacadista inglês. Tem um podcast sobre futebol nordestino que eu gosto muito, que é o Baião de Dois, e eles têm uma frase sobre a Série C, né?
a terceira divisão do Campeonato Brasileiro, que eu acho muito interessante, que diz que Deus não passa pela Série C. Deus não passeia pela Série C. Pois bem, a energia também inglesa não passava pelo mercado atacadista. Então, assim como Deus não passava pela Série C, a energia inglesa também não passava pelo mercado atacadista. Então, era um mercado ilíquido. O Offer também ele estava frustrado com o desenho do mercado atacadista. Agora, uma proposta para introduzir um novo modelo de mercado mais complexo, na época da privatização, fracassou, porque o software necessário ele não pôde ser desenvolvido a tempo. E o antigo software de despacho lá da SESB, da velha SESB, ele teve que ser adaptado, simplesmente substituindo ali o custo pela oferta de preço. Ou seja, se fez aquela famosa gambiarra. O resultado foi um mercado em formato de pool, ou seja, um único mercado centralizado que forma um preço, no qual todas as geradoras elas tinham que fazer lances a cada 30 minutos, se quisessem que suas usinas fossem utilizadas. Na prática, as geradoras elas vendiam a sua geração por meio de contratos de diferença, de modo que, embora tivessem que participar do mercado atacadista, eram indiferentes ao preço do mercado e frequentemente ofereciam um preço zero. Porque aquele preço de mercado não tinha nada a ver com o preço que elas estavam vendendo energia. E por contratos de diferença, né? Que são contratos, eu não vou aprofundar aqui, que na verdade fixam o preço. A gente acerta um preço aqui. Se no mercado o preço for maior, o comprador vai lá e bota a diferença. Minto. O gerador vai lá e bota a diferença se o preço de mercado der maior do que aquilo que foi combinado. E se o preço de mercado der menor do que aquele que foi combinado e está no contrato, aí o comprador, né, vai lá, o comercializador, e bota a diferença. De tal maneira que você tem um preço fixo, você amarra o preço, você foge da volatilidade. Então, que importância tem no limite quanto é que dá no mercado? Agora, havia concretamente uma questão política complexa, que era a integração da geração e da comercialização no varejo. Inicialmente, as empresas geradoras, elas tinham permissão para participar apenas de uma pequena porcentagem do mercado varejista competitivo. Enquanto, por outro lado, os varejistas só podiam obter uma pequena porcentagem da sua eletricidade das suas próprias usinas. A justificativa era que, se a geração e a venda no varejo, elas fossem integradas, as empresas integradas elas venderiam a sua energia para si mesmas, contornando o mercado atacadista. E isso tornaria o mercado ilíquido e incapaz de cumprir os objetivos de definir o preço da eletricidade no atacado, fornecer sinais de investimento e reduzir as barreiras de entrada para novas geradoras e varejistas. Esse era o papel crucial do mercado atacadista na liberação do mercado, na introdução da competição. Em 1995, a posição do governo e do órgão regulador
sobre essa questão havia se tornado incerta. Os limites para as participações das geradoras no varejo, para a participação das varejistas na geração, esses limites eles haviam sido flexibilizados. E uma das empresas escocesas foi autorizada a comprar uma empresa varejista na Inglaterra, que poderia abastecer a partir de suas próprias usinas, por meio da conexão entre a Escócia e a Inglaterra. Agora, quando as duas empresas de geração privatizadas, Powergen e National Power, tentaram assumir o controle de empresas de varejo, aí o governo, sob a pressão do Offer, bloqueou a aquisição. Mas não por uma questão de princípio, mas sob o argumento de que o momento não era o adequado, não era oportuno, que aquilo não era legal. Agora, as aquisições de várias redes varejistas por empresas estrangeiras, principalmente americanas, isso rolou, isso aconteceu. Por outro lado, os planos do governo para privatizar a indústria nuclear, eles tiveram que ser abandonados inicialmente, quando se descobriu que o setor só conseguiria cobrir metade dos seus custos operacionais com a venda de eletricidade. E aí a solução foi subsidiar as usinas nucleares, desviando 10% da receita da venda de eletricidade no varejo, no que ficou conhecido como a taxa sobre os combustíveis fósseis. Contudo, em 1995, o subsídio não era mais necessário e a taxa ela foi retirada, o que foi legal, porque reduziu as contas em 10%. Uma pequena proporção da taxa foi usada para subsidiar contratos de energia renovável, alocados usando o que na época era efetivamente um leilão de capacidade. Embora tenham sido feitos progressos impressionantes na redução de preços ao longo desses leilões, menos de 20% das propostas bem-sucedidas foram efetivamente construídas, devido a fatores como contratos relativamente curtos, problemas de licenciamento, dificuldade em obter financiamento. Em 1996, o setor nuclear ele já havia melhorado a sua eficiência, o suficiente para cobrir os seus custos operacionais. E a maior parte da capacidade nuclear ela foi privatizada, como British Energy. O subsídio foi retirado e um esquema substituto para promover energias renováveis, ele só foi introduzido lá em 2002. Em suma, trocando em miúdos, o período de transição, que vai ali de 1990 até 1997, ele foi dominado por medidas para remediar as estruturas de mercados não competitivas nos setores de gás e eletricidade, particularmente na geração de energia, que foram deixadas após a privatização. Nessa época, a visão da regulação como uma exigência temporária, leve, estava se dissipando e aquela metodologia simplificada da, da inflação menos um fator X para definir preços de monopólio provou-se inviável, tendo que ser substituída por um processo de fixação de tarifas
muito mais demorado. E aí, o que é interessante é que a gente entra no período da introdução da concorrência plena no setor elétrico inglês, que vai de 1997 até 2003, que é o grande momento da introdução da competição no setor elétrico inglês, que é o grande momento da reforma liberal inglesa. E aqui vale a pena a gente colocar uma questão importante. A reforma inglesa, ela não é uma política energética estritamente thatcheriana. De 1983 até 1997, nós temos governos conservadores. Temos a Thatcher até 1990 e o John Major de 1990 até 1997. No entanto, a partir de 1997, nós temos uma reforma liberal do setor elétrico inglês, capitaneada pelo Partido Trabalhista, com o Tony Blair, de 97 até 2007, e depois com o Gordon Brown, de 2007 até 2010. Inclusive, a fase áurea da reforma, como a gente vai ver, ela vai ocorrer justamente no governo do Tony Blair. Nesse sentido, a reforma liberal inglesa foi uma política energética que transcendeu os partidos. De fato, foi uma política do Estado inglês e não uma política do governo de plantão. E agora nós vamos ver, no próximo bloco, justamente a face trabalhista da reforma, quando você estabelece a concorrência plena. Plena, ao menos, na concepção dos reformadores. No início desse período, que vai de 1997 até 2003, as perspectivas para a concorrência no atacado e no varejo de eletricidade tinham mudado no Reino Unido e pareciam muito mais promissores. O vencimento dos contratos de carvão abriu espaço no mercado para novas geradoras. O monopólio da British Gas havia sido quebrado, permitindo a concorrência no fornecimento de gás para as geradoras. E a concorrência no varejo, ela foi aberta para os consumidores residenciais de gás em 96 e para os consumidores de eletricidade em 98. E, refletindo as fortes conexões entre os mercados de gás e eletricidade, os órgãos reguladores eles se fundiram em 1998 para formar o Escritório de Mercados de Gás e Eletricidade, o Ofgem. Os dois diretores gerais foram substituídos por um conselho decisório com 5 membros executivos e 5 membros não executivos. Então você passou a ter um colegiado. A rejeição da tentativa da, da National Power e da PowerGen, em 1996, de assumir o controle das empresas de distribuição de energia, isso não se manteve. E novas propostas foram aceitas em 98, sem consulta às autoridades de concorrência, sob a condição de que as duas empresas se desfizessem de alguma de suas usinas.
Os ativos foram adquiridos pelo Energy Group, que era uma empresa baseada em um dos maiores antigos conselhos regionais de distribuição, e que, por sua vez, foi comprada pela varejista americana TXU, criando outra grande empresa integrada. Em 2002, as 12 empresas de distribuição de energia da Inglaterra e do País de Gales, que eram aquelas divisões de varejo dos antigos conselhos regionais de distribuição, e os negócios de varejo das duas antigas regiões integradas da Escócia, tudo isso, tudo isso estava na mão de 5 grandes geradoras. A Powergen, que foi adquirida pela empresa alemã E.ON em 2001, comprou 3 empresas de varejo, em parte por meio de aquisição dos ativos da TXU americana, né, no Reino Unido. Por sua vez, a National Power, que em 2002 foi adquirida pela outra grande empresa de serviços públicos alemã, a RWE, também comprou 3 varejistas. A Scottish Hydro, uma das empresas integradas escocesas, ela se fundiu com a maior distribuidora de energia da Inglaterra e adquiriu outra distribuidora, tornando-se a Scottish and Sulphur Energy, a SSE, com atuação em 3 regiões da Grã-Bretanha. A outra empresa integrada de serviços públicos escocesa, a Scottish Power, já havia incorporado uma distribuidora na Inglaterra, totalizando 2 regiões. E foi então adquirida pela empresa espanhola, a Iberdrola, em 2005. Por sua vez, a francesa EDF adquiriu 3 distribuidoras de energia e comprou usinas de geração. Em 2009, a EDF ela assumiu o controle da empresa privatizada de geração nuclear, a British Energy, e se tornou a maior geradora britânica. A British Gas, que era uma empresa de gás, ela entrou no mercado de eletricidade comercializando eletricidade e gás em conjunto, né, um combo, conquistando cerca de 1/4, nota bem, 1/4 do mercado de varejo de eletricidade para pequenos consumidores. E também adquiriu usinas de geração de energia. Então, essas empresas, a E.ON, a RWE, as duas alemãs, a Iberdrola espanhola, a EDF francesa, a SSE e a British Gas, elas ficaram conhecidas por todos os consumidores britânicos como as 6 grandes, a Big Six. Então, assim como você tinha um Big Six lá no campeonato inglês, que eram lá os dois times de Manchester, o United e o City, o Liverpool, e mais os 3 lá de Londres, né? O Chelsea, o Tottenham e o Arsenal. Então você tinha o Big Six. Você tem o Big Six no futebol. Então você também tinha o Big Six na energia. É nítido, é nítido. Claro, até para as pedras do caminho, de que havia um forte movimento de concentração e de reintegralização no mercado elétrico inglês.
Em função disso, 2002, o que que fez o órgão regulador, que agora já não era mais o OFE, agora era o OFGEM, reunindo gás e energia elétrica? O órgão regulador ele exigiu que as empresas de distribuição, que até então elas só eram obrigadas a fazer uma separação contábil entre os seus negócios de varejo competitivo e os seus negócios de distribuição monopolistas, o regulador exigiu que elas fizessem uma separação legal completa. Isso significava que a distribuição e as vendas no varejo, elas tinham que ser administradas por empresas totalmente separadas. E embora pudessem pertencer à mesma empresa matriz. Em 2015, a maioria das empresas de distribuição, a maioria estava separada ou desagregada em termos de propriedade. Em 1998, a Enron, ela estava no auge da sua influência. E o seu modelo de negócios, de arbitragem entre mercados e a posse de usinas Merchant, que eram usinas que operavam no mercado atacadista, sem cobertura contratual, sem contratos, especulando, jogando com o mercado. Isso levou diversos novos geradores a adotar esse modelo no mercado britânico. E a entrada de novos agentes oferecia a perspectiva de que, de repente, o mercado atacadista de eletricidade ele pudesse se tornar genuinamente competitivo. Aí, em 1997, o Offer ele decidiu substituir o pool por um novo modelo, o New Electricity Trading Arrangements, o NETA. O NETA buscava seguir um modelo de mercado de commodities com o mercado à vista e uma variedade de instrumentos como opções e futuros. Isso era você gerir os riscos, passar a gerir os riscos do setor elétrico, utilizando o quê? Utilizando instrumentos, utilizando mecanismos financeiros. Isso era muito a cara da Enron. Era a financeirização do produto energia elétrica. O NETA reflete isso, os ingleses refletem essa hegemonia da Enron naquele momento. Então, os geradores, eles não precisavam mais fazer uma oferta bem-sucedida no pool para serem despachados. Eles poderiam, entre aspas, né, se autodespachar. O design desse novo mercado, ele só foi concluído em 2001. Com 5 anos, né, depois de 5 anos de começar a discussão, com um custo de 730 milhões de libras. Muito, mas muito acima do estimado inicialmente. E esse modelo de mercado ele foi implementado para o gás, aproximadamente na mesma época, reduzindo então o espaço para arbitragem entre os dois mercados, né, gás e energia elétrica. Em 2005, o NETA ele se tornou o British Electricity Trade Transmission Arrangements, ou seja, o BETA, com a fusão do mercado da Inglaterra e País de Gales com o da Escócia. Então, na verdade, você passou a ter um único mercado para a Grã-Bretanha.
De 1998 até 2003, que é o período que nós estamos discutindo aqui, estima-se que os preços de eletricidade no atacado eles tenham caído cerca de 40%. 40%. Existem várias explicações para essa redução. No entanto, o mais relevante é que essa redução ela teve duas consequências impactantes. Primeiro, os preços de varejo para pequenos consumidores, esses preços eles não caíram. De tal forma que as empresas integradas, aquelas que produziam a sua própria energia para comercializar, elas mantiveram plenamente os seus rendimentos. Elas permaneceram intocadas. No entanto, todos os produtores independentes de energia, que em 2002 eles representavam cerca de 40% da geração, acabaram efetivamente falidos. Ou seja, quebraram, faliram. Cerca de metade dessa capacidade era baseada em carvão ou gás, incluindo as usinas comerciais encomendadas em 1997, 1998. Toda essa capacidade ela foi majoritariamente comprada pelas Big Six, dando a elas um controle ainda maior sobre o mercado atacadista. A outra metade era a usina nuclear British Energy, que também faliu e que foi resgatada em 2005 com grandes subsídios dos contribuintes para ser comprada pela EDF em 2009. Em 2003, o orçamento operacional do Afgem era cerca de 38 milhões de libras e empregava 312 pessoas. O Afgem declarou que fazer os mercados funcionarem de forma eficaz, fazer os mercados funcionarem de forma eficaz, representava 57% do orçamento e 58% do pessoal da agência. Enquanto regular negócios monopolistas de forma inteligente representava apenas 28% do pessoal e do orçamento. Ou seja, você estava gastando a maioria dos seus recursos, grande parte dos seus recursos, para regular não a parte monopolista das atividades elétricas, mas a parte competitiva. Totalmente contrário às promessas iniciais dos reformadores de que a competição andaria por ela mesma e que resolveria todos os problemas. A expansão da concorrência no varejo para todos os consumidores de gás e eletricidade, ela acabou sendo concluída apenas em 1999. O processo ele foi relativamente tranquilo para o gás, mas para a eletricidade foi um processo problemático. O processo ele foi concluído um ano após a data prevista e o custo para os consumidores, diluído ali ao longo de 5 anos, dos sistemas necessários para permitir a mudança de fornecedor, foi de 726 milhões de libras. 726 milhões de libras. O que era de 4 a 5 vezes o valor esperado. Ou seja, meus amigos e minhas amigas,
A competição, ela tem custos efetivos, ela tem custos reais. Para a eletricidade, as 14 empresas regionais, monopolistas anteriores, que estavam nas mãos de apenas 5 empresas, ou seja, as 12 empresas do País de Gales e da Inglaterra, e os dois espaços, né, se você quiser, de distribuição da Escócia, estava na mão de 5 empresas. Também mantiveram uma grande participação de mercado. Perderam algum mercado ali para a British Gas, mas elas ganharam vendendo gás em pacote de combustível duplo. E aí você tem uma coisa muito interessante, que embora o mercado de varejo para os consumidores residenciais, no nível nacional, aparentava ter uma divisão saudável entre as Big Six, entre as 6 grandes, na prática, o cenário britânico ele continuava sendo composto por 14 duopólios, com a British Gas e o antigo varejista, monopolista de eletricidade ali no pedaço, com todos agora, né, todos eles pertenciam a uma das Big Six, ocupando 80 a 90% desses mercados. E as outras 4 empresas da Big Six e os novos entrantes tendo uma pequena participação do mercado. Ou seja, quando você olhava esses 14 espaços, né, de distribuição, quando você olhava esses 14 espaços, o que você encontrava? Se você olhava para tudo e falou, e não, tem, tem 6 empresas. Mas quando você olhava cada um, você tinha a British, né? A British Gas aqui, e do outro lado você tinha o quê? O cara que já era o dono do pedaço antes da privatização. Então você tinha dois aqui, era sempre dois, eram sempre dois, era sempre um duopólio. No entanto, as taxas anuais de troca, elas eram as mais altas da Europa. Cerca de 20 a 25% dos consumidores eles trocavam de fornecedor de energia elétrica. Com relação às renováveis, uma maneira nova, né, de incentivar o seu desenvolvimento foi introduzida ali em 2002, a obrigação de energias renováveis. Era uma obrigação para os varejistas e exigia que eles obtivessem uma porcentagem mínima, especificada e crescente anualmente de seus fornecimentos a partir de fontes renováveis. É aquilo que a gente chama de uma cota, né? Então tinha uma cota de renovável que era para ser cumprida. Isso foi o que foi feito para os renováveis. Agora, quando a gente olha para esse período todo, a gente constata que de 1997 até 2003, esse período ele foi marcado por uma rápida reestruturação, com uma separação mais completa dos elementos da rede, mas também foi marcado por uma forte reconsolidação das atividades dos mercados atacadistas e varejistas, uma nova dinâmica, novos atores.
Os mercados atacadistas de eletricidade e gás natural, eles foram redesenhados e a concorrência no varejo foi estendida a todos os consumidores. No entanto, começaram a surgir, a partir de 2003, uma série de problemas que iria, ao final, enfraquecer a política energética baseada na competição, fruto da constatação da incapacidade dessa política de entregar efetivamente uma energia mais barata para o consumidor e também uma incapacidade de responder aos desafios colocados pela transição energética, que passaram a ser cada vez mais relevantes para o setor. Então vamos ver agora que problemas foram esses. Quais foram as limitações da política dos mercados implementada, né? Essa política implementada na Inglaterra. Vamos ver quais foram as limitações. De um ponto de vista externo, em 2003, a Grã-Bretanha aparentemente havia alcançado a estrutura de mercado competitiva ideal para a eletricidade. Tinha um regulador independente que existia desde 1989. Mercado atacadista existente desde 1990. Competição no varejo para todos desde 1999. Propriedade do sistema de transmissão separada desde 1990. Propriedade do sistema de distribuição legalmente separada desde 2002. 6 empresas concorrentes, em geração e varejo, sem nenhum player dominante, e a maior taxa de mudança de consumidores na Europa. No entanto, do ponto de vista interno, esse mercado competitivo entregava muito menos do que havia sido prometido no início da reforma. O mercado de varejo era composto por duopólios regionais. O mercado atacadista, ele era cronicamente ilíquido, não tinha liquidez. Os consumidores que trocavam de fornecedor, eles eram as mesmas pessoas, mudando repetidamente, com a maioria dos consumidores não mudando nunca, ou mudando apenas uma vez para uma oferta de gás e eletricidade. A maioria dos consumidores não era capaz de identificar o plano mais barato, enquanto um número significativo mudava para um plano pior do que aquele que ele tinha antes. A obrigação de renováveis também era vista como falha, insuficiente. O problema sério era que parecia mais barato não cumprir as metas e pagar a penalidade. As 6 grandes preferiam construir suas próprias instalações de geração a permitir que novos produtores entrassem no mercado. Em 2014, o orçamento da agência era de 83 milhões de libras. E a agência empregava 878 pessoas. Distante da leveza e dos custos baixos prometidos, né, inicialmente para a regulação. Ao contrário do período de 1990 a 2003, em que os preços da energia haviam caído ali cerca de 25%, de 2003 até 2014, o preço real da eletricidade para os consumidores residenciais aumentou praticamente em todos os anos, ao longo de todo o período. E teve um aumento total de 80%. Em 2014, os preços da eletricidade, antes dos impostos para os consumidores residenciais,
eram os mais altos dos 28 membros da União Europeia. Eram os preços mais altos da Europa. Embora pouco tenha mudado em termos ali estruturais entre 2013 e 2014, esses aumentos de preços, eles significaram que pagar as contas de energia se tornou um desafio sério para uma proporção significativa de domicílios ingleses, britânicos. A percepção era de que os seis grandes, a Big Six, né, eles estavam explorando o seu poder de mercado, e uma pesquisa de opinião pública de 2015 revelou que os seis grandes eles eram menos confiáveis do que os bancos britânicos. Todos os seis grandes foram multados desde 2013 por vendas inadequadas, ou seja, por tentar recrutar novos clientes com informações enganosas ou por mau atendimento ao cliente, particularmente pela incapacidade de enviar faturas precisas e lidar com reclamações. O AFGEM continuou lá multando as empresas por essas infrações em intervalos regulares, desde que a competição no varejo foi introduzida. Em dezembro de 2015, o AFGEM aplicou a sua maior multa até então, uma multa de 26 milhões de libras à National Power por não tratar os clientes de forma justa, com base em problemas com a sua cobrança e os seus sistemas de atendimento de reclamações. Isso você pode ver como uma evidência do exercício dos poderes de fiscalização do OFGEM. No entanto, dado que esta foi a 11ª multa aplicada aos Big Six desde julho de 2011 por violações semelhantes, também pode ser visto como evidência da impotência do OFGEM no que diz respeito a efetivar mudanças de comportamento das empresas. E aí, nesse contexto, veio a nova reforma. Em fevereiro de 2010, o AFGEM e o governo não podiam mais ignorar as falhas dos mercados de energia do Reino Unido. O diretor executivo do AFGEM afirmou em 2010, abre aspas, a combinação sem precedentes da crise financeira global, metas ambientais rigorosas, aumento da dependência de importação de gás e o fechamento de usinas antigas gerou dúvidas razoáveis sobre se os arranjos energéticos atuais garantirão o fornecimento de energia segura e sustentável. Há um consenso crescente de que deixar o sistema atual de arranjos de mercado e outros incentivos inalterados não é uma opção. O ministro da Energia do governo trabalhista concordou, abre aspas. O sistema NETA, né, que é o mercado atacadista, o novo mercado atacadista britânico, no qual a eletricidade é negociada por meio de contratos entre compradores e vendedores em bolsas de energia, não fornece garantias suficientes aos desenvolvedores de turbinas eólicas e usinas nucleares. Nós vamos precisar de uma política energética mais intervencionista para promover os investimentos de baixo carbono de que necessitamos. A mudança do governo do Reino Unido, em maio de 2010, para uma coalizão conservadora, democrata liberal, claramente pró-mercado, não mudou essa conclusão. E um processo conhecido como a reforma no mercado de eletricidade foi iniciado esse processo. E nota bem, esse programa tinha três objetivos: descarbonizar o fornecimento de eletricidade, garantir a segurança do abastecimento e minimizar o custo da energia para os consumidores. Agora, a proposta da reforma do mercado elétrico, ela não conseguiu evitar que o descontentamento público atingisse
né, o auge em outubro de 2013, quando um acordo foi anunciado para a construção de uma nova usina nuclear. A cobertura da mídia não se concentrou na preocupação nuclear mais usual com a segurança, mas sim no alto preço acordado. Sob o acordo, o governo pagaria um preço fixo em termos reais por 35 anos para toda a energia produzida por essa nuclear, que, segundo relatos, seria o dobro do preço que vigia no mercado atacadista, ou seja, o dobro do preço de atacado vigente. Logo depois, as Big Six anunciaram outra rodada de aumentos de preço. E aí o governo respondeu à indignação pública gerada por esses anúncios, cortando os subsídios à energia renovável. O UFGEM e a UFT, né, que é a Organização da Defesa da Concorrência, realizaram uma investigação em março de 2014, publicaram um relatório sobre essa investigação, concluindo o seguinte: primeiro, havia um declínio da confiança do consumidor, com 43% desconfiando que as empresas de energia fossem abertas e transparentes, achando que elas não eram abertas e transparentes. E isso era importante, por quê? Porque poderia desestimular os consumidores a participar do mercado e impedir que obtivesse uma melhor opção de compra para sua energia. Se constatou também nesse relatório que havia uma incerteza contínua sobre se a integração vertical das grandes empresas de energia atendia aos interesses dos consumidores. Constatou-se também lucros no varejo, aumentando de 233 milhões de libras em 2009 para 1,1 bilhão de libras em 2012, sem evidências claras de que os fornecedores estivessem se tornando mais eficientes na redução dos seus próprios custos. Constatou-se também fornecedores definindo consistentemente preços mais altos para os consumidores que não mudavam de fornecedor. Nesse contexto, em dezembro de 2013, é promulgada uma nova Lei Geral de Energia, fruto do processo de reforma do mercado elétrico. Nesse momento, a política energética inglesa substitui a introdução da competição como seu objetivo central pela preocupação com a segurança do abastecimento, pela preocupação com a descarbonização da matriz energética, com a preocupação pela modicidade tarifária. Não é o nosso objetivo aqui analisar a reforma do mercado elétrico inglês de 2013. O importante a ressaltar é que, depois de 3 décadas, os ingleses desembarcaram, abandonaram a política energética voltada para a liberalização e a desregulamentação do mercado elétrico. E, pragmaticamente, passaram a se concentrar na agenda energética contemporânea, marcada pelos desafios da segurança energética e da descarbonização da matriz. Ou seja, a competição ela perdeu a sua relevância no desenho das políticas públicas para o setor elétrico inglês. Em parte, porque não entregou aquilo que prometia, e em parte, porque foi atropelada por agendas mais urgentes. E dessa forma, assim como um fantasma shakespeariano, foi saindo de cena. Ou como diz o economista inglês Steve Thomas, na medida em que o planejamento
substituiu a competição cada vez mais, tudo o que resta do modelo britânico é a retórica do mercado livre, o sorriso do gato de Cheshire. O que é o gato de Cheshire? O gato de Cheshire é o gato da Alice no País das Maravilhas. É aquele gato que, no momento da história, vai desaparecendo, vai desaparecendo, vai desaparecendo e só fica um sorriso. Então, do gato da reforma liberal inglesa, só restou o sorriso, só restou a retórica do mercado livre. Tudo mais, todas as promessas, se esvaneceu, desapareceu como gato. Qual a conclusão que nós podemos tirar de tudo isso? Para finalizar, vamos às conclusões. Em 1994, respondendo às críticas de que o governo não tinha uma política energética, o ministro britânico de Energia afirmou que eles tinham sim uma política e que essa política era os mercados. Essa era a política energética inglesa, os mercados. Por isso, Percebuá, um economista francês, afirma que no caso da reforma inglesa, a escolha pelos mercados, ela não se dá pelo que eles entregam, mas pelo que eles são. E ponto. A ideia inicial central da reforma inglesa, explicitada no famoso relatório do professor Little Child, de 1983, era que qualquer regulamentação deveria ser meramente um conjunto de medidas temporárias, implementadas até que a concorrência pudesse desempenhar plenamente o seu papel, com o mercado, então, substituindo toda a orientação e o controle, né, do modelo regulatório anterior. Isso simplesmente não aconteceu. O regulador, que começou em 1989, com 220 pessoas, em 2014 tinha mais de 800, com grande parte do orçamento e do pessoal da agência sendo utilizada para monitorar as atividades ditas competitivas, procurando coibir o exercício do poder de mercado e não no acompanhamento das atividades ditas monopolistas, como se propagandeava, né, no início da reforma. A crença de que a competição é um almoço grátis demonstrou ser um mito, no caso inglês. Dizem que os maiores vencedores da privatização britânica da eletricidade foram os desenvolvedores de software. Projetar mercados atacadistas é um trabalho enorme. O novo mercado atacadista britânico de eletricidade, o NET, descrito como o conjunto mais complexo de programas de computador produzidos no Reino Unido até então, levou 5 anos para ser projetado e implementado. E custou em torno de 1,5 bilhão de libras. Da mesma forma, o software para permitir a concorrência no varejo custou mais de 700 milhões de libras para instalar e operar. Em 1990, antes da concorrência, antes que a concorrência varejista, né, para pequenos consumidores fosse permitida na Grã-Bretanha, cerca de 5% das contas dos consumidores domésticos eram destinadas a cobrir os custos do fornecedor varejista. Não é o custo de energia, é o custo com faturamento e leitura de medidores. Agora, um fornecedor varejista também precisa arcar com os custos adicionais, incluindo marketing, custo de mudança, incentivos para a troca,
Custo dos fornecedores agora representam cerca de 30% das contas dos consumidores domésticos, e não mais 5%. O mercado atacadista, peça central da reforma inglesa, mecanismo a partir do qual seriam emitidos os sinais de preço para operação e expansão eficiente da atividade elétrica, né? Esse mercado atacadista, ele permaneceu cronicamente líquido durante todo o período, sendo bypassado de várias maneiras, a começar pelas empresas integradas que estavam nas duas pontas da cadeia, na geração e na comercialização do varejo. Integração que o regulador nunca, mas nunca conseguiu enfrentar de forma adequada, em função de uma ambiguidade regulatória que atravessou todo o período. A competição no mercado inglês, ela nunca conseguiu sair do cercadinho ali das Big Six. E quando desembarcava no varejo dos pequenos consumidores, o cercadinho se estreitava nos duopólios lá regionais, nos quais só mudavam os nomes dos personagens, já que a competição ficava sempre restringida a duas empresas, a dois caras. Mesmo quando se observa os pontos fortes da reforma, os resultados não deixam de ser discutíveis. Embora o país apresentasse, né, as taxas de mudança de fornecedores mais alta da Europa, né, ali entre 20% e 25%, esse indicador ele acaba mascarando uma realidade bem diferente. Os consumidores que mudam de fornecedor são principalmente aqueles que trocam de fornecedor repetidamente, inflacionando assim as estatísticas, enquanto a maioria dos consumidores britânicos nunca trocaram de fornecedor, ou apenas trocaram uma vez, para optar por um pacote combinado, né, de gás e eletricidade. Além disso, uma pesquisa revelou que a maioria dos consumidores não só não conseguia identificar a melhor oferta do mercado, como frequentemente trocava de fornecedor para aceitar uma proposta que era menos vantajosa para ele. Cabe ressaltar que, desde 2013, cada uma das seis grandes empresas do setor foi multada por venda enganosa em suas operações de varejo. Ou seja, por atrair novos clientes com base em informações falsas. Então, essa dualidade entre consumidores ativos e informados e os outros também se evidencia na capacidade ou na falta de capacidade desse consumidor de identificar não apenas o fornecedor certo, mas também, e talvez ainda mais importante, o plano tarifário certo. Ou seja, o consumidor ele não consegue se localizar na selva dos planos de tarifas oferecidos a ele pelas empresas. E ele permanece imóvel. E quando ele se movimenta, ele acaba enganado pelas empresas. Para vocês terem uma ideia, né, do tamanho dessa encrenca, na Bélgica, em 2014, a economia anual máxima que um consumidor poderia obter ao trocar de fornecedor, mantendo um plano tarifário semelhante, era de 20 euros por ano. Nota bem, 20 euros por ano. Se ele simplesmente escolhesse outro plano do seu próprio fornecedor, ele poderia economizar cerca de 70 euros por ano. Olha como é que essa coisa é complicada. Agora, no que concerne a preço, o resultado não tem nada de impactante na reforma inglesa. Se no início da reforma houve uma queda de preços, em função de uma mudança contábil na tarifação das atividades monopolistas da rede, a partir do momento em que a chamada competição engrena, né, vai engrenar ali, vai, vai pegar velocidade, em 1993, o preço não caiu mais. Não caiu mais. Mesmo entre 98 e 2003,
quando o preço de mercado, né, do mercado atacadista caiu 40%. Essa queda não chegou nos consumidores. E a partir dali, né, de 2003 até 2014, os preços internos no Reino Unido aumentaram 80% e se tornaram os mais altos da Europa. Então, quando a clara insatisfação dos consumidores com aquilo que o arranjo liberal entregava a eles em termos de preço e qualidade da sua energia elétrica, se somou às questões maiores associadas à segurança energética e ambiental, ligadas à segurança do abastecimento e à transição energética, quando isso aconteceu, quando isso se somou, a política energética baseada no mercado perdeu seu protagonismo. E, como afirma o Jacques Percevoit, quando há questões vitais de política energética estão em jogo, como o aumento da dependência nacional, quando se decide por um imperativo maior, como a transição para uma economia livre de carbono, e quando, portanto, investimentos significativos precisam ser feitos, garantindo uma visão de longo prazo para os investidores, quando isso acontece, a política ela assume o comando e a implementação de uma estratégia se sobrepõe às orientações ideológicas. Independentemente do quão fortes são essas orientações ideológicas, como era o caso inglês. Enfim, meus caros, no setor elétrico, o sapo ele não pula por gosto, mas ele pula por necessidade. O setor elétrico inglês ele não mudou por gosto, ele mudou por necessidade. Ele foi pragmático. O modelo da competição, da concorrência, modelo liberal, não está entregando aquilo que a gente precisa. Então, o que a gente faz? A gente muda o modelo. E ponto. O sapo não pula por gosto, ele pula por necessidade. Agora, qual a necessidade que o nosso setor elétrico, atolado até o pescoço nas agruras da transição energética, da introdução das renováveis na nossa matriz elétrica, qual a necessidade que o nosso setor elétrico tem para dar o salto no vazio de uma política extemporânea de introdução da competição? Essa pergunta é difícil de responder. Agora, talvez a pergunta mais adequada não seja qual a necessidade, mas a necessidade de quem que deve ser atendida. Sem dúvida, não é para atender a necessidade da maioria da população que nós estamos nos metendo nessa treta competitiva. Mas isso é uma outra história, que nós, inclusive, já abordamos várias vezes aqui no Porto Circo. Enfim, meus amigos e minhas amigas, a outra reforma importante, que é a americana, ela vai ficar para um próximo curto-circuito evolução. Me desculpem a longa discussão, o longo tempo gasto nesse tema, mas ele é um tema muito relevante, porque a reforma inglesa ela é muito importante na evolução do setor elétrico e também na discussão sobre a reforma liberal. Então, nós decidimos gastar um tempo maior para justamente discutir, muito bem discutido, essa, essa questão. Enfim, um grande abraço
em todas e em todos. E a gente se vê no próximo curto-circuito. Vida que segue e se cuida.